Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje nós vamos falar sobre coisas boas, sobre coisas saborosas, sobre um assunto delícia. Hoje a gente vai falar sobre alimentação, mas alimentação gostosa e saudável. Hoje eu tô aqui com a Laís Corte, proprietária, fundadora da Original Blend. Seja muito bem-vinda lá. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade em estar aqui hoje. Poder contar para vocês um pouquinho mais sobre o nosso universo Original Blend. E é realmente um universo. A Laís, lá na Original Blend, ela teve o cuidado de criar uma linha para cada tipo de consumo. Tem uma diversidade enorme de produtos, mas tudo correlacionado com alimentação saudável e com nuts, não é lá? Isso mesmo. O nosso objetivo, quando a gente criou a empresa, foi realmente fornecer para as pessoas formas diferentes de se consumir as oleaginosas, as castanhas. Porque eu, desde criança, frequento nutricionistas, frequento endócrino, né? Tô sempre naquela luta com a balança. E eu sempre percebia que nas dietas tinha a porção de castanhas para você comer no seu lanchinho da manhã, no lanchinho da tarde. E, às vezes, eu cansava. Eu falava, não aguento mais comer isso, sempre desse jeito, não me sustenta. E aí, aos poucos, eu comecei em algumas nutricionistas, a gente, graças a Deus, foi evoluindo, né? O mundo foi evoluindo nisso daí. E as nutricionistas começaram a sugerir outras formas para mim também. E aí eu percebi, eu falei, bom, então em vez de comer 3 castanhas, eu posso comer uma pasta de castanha junto com uma fruta e aveia, que vai me sustentar muito mais e vai realmente me trazer os benefícios da gordura, do carboidrato mais complexo e tudo mais. E aí nessa eu comecei a olhar e falei, bom, então acho que eu preciso, já que a minha vida não está muito fácil, porque eu vou ter que fazer minha pasta porque eu não achava no mercado, falei, acho que eu vou ajudar a vida dos outros também, né? E nessa, hoje, a Original Blend, ela tem linhas de pastas que a gente chama de clássicas, que são com pouquíssimos ingredientes. Tem uma linha que é de pastas também, que também trazem aquela saciedade, traz os benefícios da gordura boa, mas elas trazem mais aquele saborzinho de infância, que remetem a sobremesas, que é tipo um bombom de colher. Nós temos as barrinhas, que daí é uma forma crocante de comer um snack pronto. Então, fácil de transporte. Se estiver na rua, você pode consumi-lo. E também com os mesmos ingredientes de uma pasta, super limpo, né? Hoje a gente tem as dragas também. Então, delícia. Às vezes, é uma forma de ter. Você leva num jantar, leva de sobremesa no almoço. Ou então você tem o seu saquinho lá naquele momento que você fala, queria tanto um docinho, mas não quero sair da dieta. São as castanhas envolvidas pelo chocolate sem açúcar também. Então, a gente procurou trazer um leque de opções no mundo das oleaginosas, respeitando o mundo sem glúten, né? Tendo o cuidado do sem açúcar, exatamente para atender o maior número de pessoas. E você falou muito bem sobre as nutricionistas, elas antigamente tinham uma receita muito pronta, né? Algo muito parecido para todo mundo. E aos poucos as coisas foram mudando, evoluindo. E principalmente após a pandemia, o modo que a gente começou a olhar para a saúde mudou, não foi? Mudou muito. Primeiro porque a pandemia fez a gente refletir sobre o que realmente tem valor na vida. Aliás, a vida, né? A vida tem muito mais valor. Então, muita gente perdeu, muita gente importante. E muita gente que se viu entre vida e morte percebeu que a boa alimentação, os bons costumes, bons hábitos que já vinham trazendo, foi o que salvou a vida deles. Então, eu acho que na pandemia a gente pôde olhar um pouco mais para isso e pensar o que eu quero da minha vida, né? E investir mais nisso. Ao mesmo tempo, a pandemia também fez a gente mudar um pouco os nossos investimentos. Então, às vezes, a gente vinha de um mercado que estava só crescendo nas ofertas de coisas e cada vez mais rebuscado, cada vez mais trabalhoso e cada vez mais caro. A pandemia ela precisou simplificar um pouquinho isso para a gente. Então, a gente percebe que isso refletiu no mercado. O menos é mais. E, mais uma vez,
o menos sendo mais, ele ficou muito claro para a gente. Então, a gente percebeu muito isso no hábito de cada um. Às vezes, a gente começou a dificultar tanto aquela história de ai, não posso comer isso porque isso aqui dá alergia. Ai, não posso comer ovo porque dá colesterol. Ai, não posso comer isso porque... Não... De repente, o mundo parou e falou, não, peraí, o que realmente importa? Vamos limpar. Então... todo esse caminho que as pessoas fizeram, eu acho que isso acabou refletindo muito nos nossos supermercados, nas lojas, nos empórios, né? Muitos empórios que até então vendiam somente importados, focados só em chocolate, em enlatados, embutidos, hoje já trazem muita coisa de saudáveis. Até puxando um pouquinho aqui para nossa cidade de Salto, recentemente a Casa Dico começou a vender Original Blend. Eu achei incrível isso. Sim, e foi muito legal, porque foram eles que procuraram a gente, porque eles estão percebendo uma movimentação no público deles e que é super legal, porque é um público já mais velho, né? Pessoas que não são tão ligadas às redes, que não são ligadas a modinhas. Sim. E que você percebe que esse público foi tocado pela saúde. Né? Então, isso eu achei fenomenal. Não, é incrível. Né? É incrível ver tanto público no sentido do povo saltense já começar a ter esse olhar, porque quem é daqui de Salto e frequenta a Casa Dico, sabe que é um pessoal tradicional, não é? A Casa Dico é uma casa tradicional. E eles terem entrado em contato é um grande sinal de que realmente as pessoas estão buscando cada vez mais se alimentar de maneira saudável. E também, para mim, significa que é uma demanda reprimida, né? Se chega a esse ponto do próprio empório contatar, é porque ali tem uma oportunidade de negócio para ele, lucrativa, muito provavelmente. Com certeza. Eu tenho percebido um movimento muito grande dos empórios, das lojas especializadas em naturais, enfim, dos pequenos mercados, de buscarem formas de se diferenciar em relação ao supermercado. Porque hoje é muito fácil a pessoa, e eu falo até por mim, né? A gente chega no supermercado, você já quer resolver a vida. Você entra lá, já sai comprando, compra o café, compra o leite, compra não sei o quê, blá, 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 parte de higiene, parte de limpeza da casa, e tá resolvido. Né? Hortifruti, tudo. Resolvi lá. E aí, os corredores de naturais estão crescendo muito nesses supermercados, porque eles também perceberam que eles estavam perdendo uma fatia grande do mercado. Sim. Né? E aí, o que a gente começou a perceber? As lojas precisam se diferenciar. E o que elas podem trazer de mais rico que o supermercado não traz para o cliente? Curadoria. O lojista, ele é aquela pessoa especializada em trazer o que há de melhor, de mais saudável. O lojista conversa com nutricionistas diariamente. Né? O lojista, a pessoa do empório, ele lida com o cliente dele diariamente. Então, para a gente ver, essa movimentação que veio da Casa Dico foi por quê? Porque os donos, os funcionários, eles estão diariamente falando com as pessoas que estão lá. Sim. Essas pessoas demonstraram aquele interesse. São coisas que no supermercado não é tão fácil acesso. E aí, aquele dono, ele consegue ir lá, ele consegue estudar, chamar aquela marca, e isso acontece muito com a gente. Então, a gente percebe que hoje, o Original Blend está nas lojas conhecidas pelas suas especialidades. Normalmente, são nas lojas que as nutricionistas mais indicam que tem Original Blend, porque elas sabem do comprometimento daqueles proprietários, gerentes, enfim, pessoas envolvidas no comprometimento com coisas boas, com coisas saudáveis, com produtos que são realmente saudáveis. Porque assim, tem muita coisa que se vende na indústria, que se vende como saudável e que não é tão saudável assim, né? Que às vezes coloca-se o nome de light, diet e acha que assim resolve e já está saudável. E não é. Né? Se a gente der uma olhadinha aí no Instagram até, a gente vai ver que tem muita curadoria de graça no Instagram falando sobre isso. Então, o que eu percebo, quando alguém busca uma alimentação saudável realmente, ou buscou uma nutricionista, está mudando um pouquinho o seu formato, você percebe que elas buscam as lojas especializadas, porque é em quem elas sabem que elas podem confiar. Sim, e eu vejo também, voltando para um viés de oportunidade,
as nutricionistas estão o tempo todo entrando em contato diretamente com a marca, não é? E o lojista, ele acaba perdendo a oportunidade de ter esse contato próximo com o nutricionista, logo oferecendo essa marca e criando novas oportunidades no sentido de curadoria de marcas boas, de marcas que realmente são confiáveis, que cuidam da seleção dos ingredientes. E como que você acha que esse lojista pode refinar o olhar e atrair mais clientes nesse aspecto? Diariamente, a gente recebe contato de nutricionistas querendo conhecer o produto mais de perto, porque ou foi indicada por alguma amiga que também trabalha na área, ou porque viu em alguma loja, viu alguma coisa, e eles buscam a gente para poder conhecer mais de perto esse produto. A gente explica, fala sobre eles, e o que a gente percebe? O lojista, toda vez que a gente começa a vender em alguma loja nova ou alguma cidade, a gente sempre busca ter uma proximidade com esse lojista para mostrar para ele quem são as nutricionistas que ele costuma ter contato, porque eles sempre têm. Eles têm uma rede lá, tipo a rede de apoio da maternidade. Eles também têm uma rede de apoio lá, que são as profissionais que indicam para eles o que está em alta, o que não está, o que é saudável de verdade, o que não é. E aí a gente sempre coloca para eles, no momento que eu até prefiro conversar com as nutricionistas de cada região por meio do lojista. Por quê? Porque, às vezes, eu posso apresentar tudo para uma nutricionista, ela vai amar, adorar o produto, porém, ela não tem como indicar aquele produto na cidade dela, porque o e-commerce, apesar dele ter a força dele, nem todo mundo gosta de comprar comida, alimento por e-commerce, né? Porque, às vezes, a pessoa pensa, mas vai ficar 2, 3 dias em transporte, o que vai acontecer? Então, eles gostam de poder ver na loja. Mais do que isso, tem degustação na loja. Eu vou poder comprar o produto que eu quero, provando realmente se eu gosto daquele sabor. Diferente do e-commerce. No e-commerce, a gente percebe uma rotina de recompra. Então, no nosso e-commerce, por exemplo, 92% das pessoas que compram, já compram há anos. Né? Ou então aquela pessoa comprou, ela volta a comprar. Então, assim, a gente percebe uma fidelidade com o Original Blend muito grande. E isso eu percebo que ele é movimentado também para as lojas, porque ele acaba fazendo com que as pessoas frequentem algumas lojas exatamente por lá encontrar Original Blend. Então, eu sei que eu estou procurando um produto, por mais que eu vá para o mercado, eu encontre outras pastas, veja pastas de amendoim, eu deixo de comprar e vou numa loja determinada, porque eu sei que tem a pasta que eu quero, que me foi indicada. Então, o que a gente faz? A gente sempre procura ter um trabalho conjunto com o lojista e com as nutricionistas que ele apoia, para que a gente possa conversar com elas por meio dele e que elas possam atender os pacientes delas através dessa loja. Então, a gente consegue fechar aquele ciclo. Aquele ciclo, exatamente. Para que todas as frentes sejam vantajosas e todo mundo saia feliz do processo. Que bacana. Aí você falou sobre degustação. Como que funciona esse processo de vocês junto ao lojista? Todo pedido que sai para uma loja, a gente acompanha algumas unidades extras para degustação. Então, a gente tem uma política que por exemplo, a cada 4 pastas do mesmo sabor, você ganha mais uma para ser destinada com esse objetivo. Então, o lojista fica lá com os produtos extras guardados. A gente sempre pede para ele, quando recebe essa mercadoria, já apresentar para os vendedores. A gente sempre fica à disposição também para que os vendedores possam mandar dúvidas para a gente, para que a gente faça um mini treinamento explicando sobre os produtos, para que sempre que chegue gente na loja, eles também possam ofertar aquele produto que eles têm. Ou seja, não precisa estar exposto. Mas quando o consumidor chega na loja ou ele pergunta sobre pastas, ou então você quer mostrar uma novidade, e até às vezes, se você quer mostrar que a sua curadoria tem um nível elevado, que você busca os melhores produtos do mercado, você mesmo, ou como lojista, pode chamar aquele cliente e perguntar, você quer conhecer? A gente recebeu recentemente a pasta assim, assim, assado.
Então, a gente sempre mantém esses produtos no estoque deles. No caso das drajas, que tem granel, a gente manda uma quantidade a mais para que a pessoa possa sempre dar provas. E é muito interessante isso, porque quando a pessoa prova, ela leva. Ela provou, ela leva. É muito difícil a pessoa não se encantar pelo sabor, sabe? Então, a gente percebe que essa movimentação é sempre o melhor caminho. Então, a gente busca as estratégias globais, mas de forma que cada um haja localmente no seu público, porque o resultado ele é muito maior. Mas olha, você falando, faz todo sentido para mim, porque quando eu penso em uma loja de confiança, por exemplo, eu penso no nome do dono da loja, que é a pessoa que vai me atender, falando em curadoria. E se a minha nutricionista fez a indicação, se o dono da loja, que é da minha confiança, está fazendo a indicação e eu pude provar o produto, a chance de eu comprar com recorrência, ela se torna gigantesca. E geralmente eu não vou comprar somente uma pasta. Eu vou acabar fazendo a minha compra do mês ali com os produtos que eu preciso, que a minha Nutri acabou me indicando. Então, aumenta a chance de fidelidade, aumenta fluxo, aumenta nível de confiança, aumenta tudo. E eu acho que eu, me colocando aqui como cliente, é isso que eu espero, né? É isso que eu busco. Eu busco alguém de confiança que eu possa contar. E você vendo essa situação como o lojista, como que funciona? Tem pedido mínimo? Como que ele faz para se tornar um revendedor? Normalmente, a gente tem um contato até no nosso Instagram mesmo. Quando a pessoa clica no link da bio, a pessoa consegue ver, tem alguns tópicos lá e tem uma parte que fala que leva direto para o WhatsApp e que vai poder nos chamar e falar sobre isso. A gente tem os pedidos mínimos, mas os pedidos mínimos eles são sempre pensados exatamente no approaching da gôndola. Porque é o que eu falo, às vezes o pessoal olha e fala, eu tenho medo, é uma marca nova, me manda 2 potinhos de cada sabor. O que vende é gôndola cheia. E às vezes a gente tem que usar algumas artimanhas. Então, às vezes é melhor você ter menos oferta de... opção? Menos opções, exato. E mais quantidade, porque aquilo vai te chamar mais... vai chamar mais o cliente para ele acabar escolhendo uma. Eu vejo por mim, eu chego no supermercado, às vezes eu olho aquela ponta de gôndola que tá de molho de tomate, da cabeça aos pés, lotada. Eu queria comprar molho de tomate, eu ia pegar outra coisa, mas tem tanto que eu já vou naquele. Eu não paro para pensar se é o melhor ou não. A venda também é visual, né? E olha que eu estudo marketing e que eu sei que é ferramenta, sabe? Sim. Mas eu vou. Né? A mesma coisa quando eu tô no caixa, indo pro caixa e fico passando por aqueles caminhos, eu vou pegando coisas que eu não preciso, porque eu tô lá mesmo. Sim. Então, eu percebo muito a gente procura dar essas orientações e o pedido mínimo, ele tem muito a ver com isso. Não é nem uma questão de, um valor X. Uhum. É mais porque a gente quer que o lojista tenha resultado. Não me interessa vender uma vez. Sim. Me interessa vender sempre. Eu quero que... E mais do que vender para ele, me interessa estar disponível para o cliente, para o consumidor daquela região. Sabe? Porque é pra gente que eles mandam mensagem. Procurei na minha cidade, não achei. Eu tô tentando ver tal coisa e não achei. Então, assim... O lojista ele acaba sendo um canal para aproximar a marca do consumidor, porque a gente tem trabalhado muito essa parte do consumidor. A gente explica muito, a gente trabalha muito com os influenciadores, que no caso são os nutricionistas, os formadores de opinião, que motivam o consumo desse produto. Só que aí o consumidor procura... E não encontra. Então, o lojista ele tem um papel fundamental em fazer essa via trabalhar e ter um fluxo bom, né? Então, é isso que faz diferença. Acaba ficando bom para todo mundo, né? Eu, que trabalho com comunicação, com marketing, vejo que faz total sentido. Algumas vezes o cliente chega aqui pedindo X para mim. Eu quero gravar um podcast. Tá, me conta mais sobre a sua história. Me conta que momento que você tá. Olha, o podcast não faz sentido para você. Sim. Eu poderia vender, mas não faz sentido. Então, eu não acho justo. Assim como a gôndola. Olha, eu poderia vender para você 2 pastas de cada, mas isso não vai te ajudar.
Então, eu acho muito bacana essa preocupação também em ajudar o lojista que muitas vezes está iniciando, né? Pode ser um processo dele ali. Você ter o olhar e falar, olha, com a nossa experiência, eu indico que você compre 2, mas compre a quantidade certa que vai lotar a sua gôndola e vai te gerar resultado. Sim. A mesma coisa que a gente coloca. Todos os treinamentos que a gente deu de vendas até hoje para nossa equipe, para representante e tudo mais, a gente sempre colocou: nunca empurre quantidade para um lojista, porque não é isso que a gente precisa. A gente precisa realmente de um trabalho bem feito. E assim, eu sempre falo para eles, não interessa, como eu falei, não interessa vender uma vez. Então, se eu empurro um monte de coisa e depois encalha, o problema não vai ser só do lojista, vai ser meu também. Sim. Então, assim, a gente lá dentro, no Original Blend, a gente tem muita consciência de que o sucesso do lojista é o nosso sucesso. Então, eu só vou conseguir trabalhar bem se o meu lojista trabalhar bem realmente, né? Então, é por isso que a gente se dedica tanto, a gente entra em contato, a gente quer saber como que estão as vendas, o que a gente pode fazer para melhorar, se, de repente... Às vezes a gente tem um bom relacionamento com algum influenciador daquela região que o lojista não tem tanta entrada, a gente faz a ponte. Ou então a gente percebe que fazer um evento de degustação que funcionou numa outra determinada loja, nunca foi feito nessa, vamos tentar também. A gente vai trocando experiências e levando experiência que deu certo em uma região para outra. E vamos tentar. Né? Então, eu percebo muito isso. É muito rica essa troca. Na época da pandemia, a gente sentiu muito isso. As lojas fecharam as portas. Elas não podiam trabalhar. E tinha muita gente que nunca tinha trabalhado com delivery, que não tinha noção de como fazer isso. Naquele momento, eu e a minha equipe de vendas, a gente sentou, a gente foi estudar formas de ajudar o lojista a vender o que ele tinha no estoque dele, sem ser vendendo nada nosso. A gente entrava em contato, a gente falava, não quero vender pasta para você. Eu quero te ajudar a pensar em como vender o que você tem, tanto de pasta quanto de outras coisas. Pior ainda, coisas perecíveis. Sim. Porque o nosso, enfim, não é perecível. O nosso tem 12 meses de validade. É um produto fácil de ser trabalhado na gôndola. Mas ele tinha muita coisa perecível lá. E aí a gente parou e falou, a gente começou. Você já pensou em formar isso, fazer isso no WhatsApp, criar tal coisa? A gente começou a trabalhar por isso, porque foi aí que a gente percebeu esse momento de colaboração mútua. E, se não for para isso, não tem por que a Original Blend existir. Sabe, eu falo que o nosso propósito, ele vai muito além de vender uma pasta. Eu preciso levar o bem para o maior número de pessoas possíveis. Isso significa que faz parte da minha missão levar um produto saudável para a mesa do brasileiro? Faz. Mas faz parte da minha missão ter um produto que funcione bem para o lojista, porque o negócio dele é esse. Ele depende disso para sustentar a família dele. Eu preciso ter uma boa relação com os meus funcionários para que eu tenha uma boa produção e para que eu veja que eles também estão voltando para casa satisfeitos e felizes, para levar o exemplo para os filhos deles do que eles acham que é vida, do que eles acham que é família. Então, assim, dentro de um potinho não tem só uma pasta e castanhas amacetadas lá, processadas. Tem muito mais. Tem valores de uma cadeia toda, né? E que são muitos problemas sendo resolvidos. E, às vezes, até pontos que a gente não parou para pensar que a gente tinha, mas que até pela pandemia mesmo, que a gente começa a ver que é muito maior, né? Questões que são muito mais fortes, muito mais marcantes, e que eu acho que essa questão de levar o bem, independente de como seja, ele é um ponto forte. Mas é muito bacana ver isso, que a pandemia ela trouxe muitas oportunidades da gente olhar por outras perspectivas, e vocês conseguiram fazer isso de uma maneira que trouxe movimento para a Original Blend num momento difícil, desafiador, e ainda ajudou o lojista com o desafio que ele tinha lá de uma maneira que poderia não caber a vocês, mas vocês se colocaram nesse lugar. É muito bacana ver isso, essa preocupação. Eu acho que existe aquela máxima que diz que o seu negócio precisa resolver um problema, né? E eu, particularmente, sou uma pessoa que nasci, eu acho que para resolver problema, porque eu amo resolver problema. Eu realmente sou aficionada. Não que eu goste de problema, mas quando eu vejo um problema, eu me junto a ele para tentar combatê-lo.
olha e pensa, né? Às vezes eu tô com a minha vida tranquila, em paz, eu vejo alguém com problema, pra que eu vou ficar em paz se eu posso estar ajudando a resolver, né? Então, eu percebo que a gente, essa frente, ela precisa ser totalmente disseminada, não é simplesmente resolver um problema no sentido da alimentação. Ela é o problema de todo mundo, né? A pandemia deixou quantas milhões de pessoas desempregadas? A pandemia mudou a profissão de muita gente. Muita gente que estava CLT até então e que era acostumado a ter os seus benefícios, a sua estabilidade do salário no final do mês, foi se aventurar como empresário, como empreendedor, né? Então, assim, tudo isso mudou. Então, foi aí que eu percebi que eu falei, a minha missão não é só colocar a paz na mesa das pessoas. Se eu posso ajudar em algo mais, eu vou ajudar, sabe? Se eu posso entender um pouco mais daquilo. Outra coisa, nesse mesmo caminho, de uns anos para cá, a gente começou a perceber, as dores não estão só no consumidor, as dores estão nos negócios. E foi aí que a gente começou a perceber que um nicho muito bom para a gente atuar seria em food service. Seriam nas indústrias. Por quê? A indústria, ela tá lá, ela produz um monte de coisa, mas ela também tem os gargalos dela. Ela também tem um excesso de processos que ela precisa, por exemplo, uma indústria de chocolate, vai fazer um ovo de Páscoa. Então, assim, para ela ter um ovo de Páscoa diferente, muitas vezes não dá para ela fazer o recheio, fazer o crocante, a decoração, fazer... Então, ela vai ter que pensar, o que é que eu sou boa? Eu sou boa no chocolate, na barra. Então, o resto eu vou terceirizar. O resto eu vou tentar comprar, eu vou tentar desenvolver com algum parceiro que tem espaço e vou fazer isso. Então, a gente percebeu aí que esse também podia ser um grande propósito nosso. Gerar negócios para outras pessoas. Ajudar no processo do negócio. Né? Porque a gente também tem as nossas dificuldades. Eu também preciso terceirizar algumas pequenas partes para conseguir ter o meu todo resolvido. Então a gente percebeu que a gente também podia entrar e ser isso para outras indústrias. E hoje, em paralelo à nossa marca Original Blend que está no mercado, a gente tem um braço muito forte em soluções para indústrias e para confeitarias, cafés, food service, exatamente para levar o melhor que eles possam ter de uma forma mais fácil. Então, além do lojista, se a pessoa tiver um café, tiver uma confeitaria, ela pode ser atendida também. Com certeza. Inclusive, recentemente, a gente criou um produto novo que, por enquanto, é disponível apenas para confeitarias, para cafeterias, que é só no food service, que é uma base de leite vegetal, que fica super legal, que é uma base fácil de preparo, porque ela, além dela ser concentrada, ela ocupa menor espaço na cozinha daquele café, que normalmente são os cafés, eles precisam de espaço para atender o público e a cozinha fica exprimida, né? Então, a gente pensou numa forma de conseguir ocupar o mínimo espaço possível, não ser perecível, porque a gente percebeu que um grande problema do leite vegetal é que ele não sai tanto quanto o leite de vaca que o pessoal está acostumado. Então, acabava que as pessoas ou tinham que comprar embalagens caras, muito pequenininhas, para fazer aquele uso, ou acabavam perdendo uma parte do leite porque não dava para deixar aberto mais dias do que o previsto. E acabava não consumindo. Então, quer dizer, aquele custo que podia ser de 200 ml do leite para um determinado cliente, acabava virando 500 gramas, 500 ml, porque você tinha que jogar fora. Então, a gente criou uma pasta, uma base que a pessoa só dissolve na água, que daí ela bate no liquidificador ou, enfim, no mixer, como ela puder. Ela mistura bem e é uma base que, inclusive, faz aquela vaporização do leite. Faz aquela espuminha? Faz a espuminha. Que bacana. Ela ficou muito legal. E é um produto que, por enquanto, está disponível só para cafeterias, confeitarias, só embalagens food service mesmo. Então, a gente viu, além disso, não precisa ser refrigerado. Então, a gente conseguiu salvar muitas frentes nesse processo, gerando economia e, ao mesmo tempo, muito sabor, mantendo a qualidade, o sabor Original Blend, mas numa facilidade pro food service.
Então, quando a gente olha... E por que eu fiz isso? Porque nesses atendimentos que eu tenho de confeitarias, eu comecei a ouvir as dores deles. E eles me falavam, a gente quer atender com uma bebida vegetal, mas é difícil de lidar com a matéria-prima, porque não sai tanto. É um mercado carente que precisa, mas que para a gente oferecer demanda muito investimento e acaba não sendo o momento. Então, a gente parou e pensou, o que eu posso fazer para facilitar essa dor? E foi aí que a gente criou essa base para leite vegetal, bem concentrada e que ainda por cima poupa embalagens. Então não vai ter lixo, né? Nada é perdido. Então, assim, é um produto que inclusive está fenomenal e que eu convido quem estiver assistindo isso e tiver um café, uma confeitaria, enfim, fizer uso do leite vegetal, assim, entre em contato com a gente e conheça esse produto, porque ele está realmente fenomenal. Olha, esse produto em si eu não conheci, mas eu conheço os produtos que são para pessoa física e nós já experimentamos aqui, inclusive com a equipe, fazer o leite com a pasta e bater. Gente, realmente fica... Eu não sei esse, que ele é mais fininho, né? Exato. Esse, o que ele é diferente de uma pasta normal? A gente fez um processo de refino com ele e a gente também adicionou algumas fibras que, além de trazer uma composição nutricional para o produto ainda melhor, ele consegue dar uma consistência mais interessante para as bebidas. Cremoso. Sim, porque a cafeteria, quando ela vai atender, se a pessoa vai lá e pede um cappuccino, pede um chocolate quente, ela também espera aquela textura de leite. É muito difícil para quem consome o vegetal e já consumiu leite de vaca um dia perceber. Até o sabor, muitas vezes você atende, mas a textura, ela é difícil, ela é muito aguada, ela é muito líquida. Então, a gente percebeu que a gente precisava trazer um produto diferente para que ele realmente ficasse o mais próximo possível da entrega do leite de vaca, né? Então, por isso, e aí a gente também tinha que trazer a facilidade para que o local possa só bater e não precise coar. Porque as nossas pastas, como elas foram feitas para ter uma experiência completa também de crocância, você tem micro pedacinhos das castanhas, que às vezes no líquido, ela pode... no meu caso, me atende super bem, mas alguns paladares podem estranhar. Então, nesse leite vegetal, que a gente deu o nome de Original Milk, no nosso Original Milk, a gente cuidou de todas essas frentes para que ele fique realmente com textura, com sabor, com composição nutricional, tudo muito bem harmonizado para entregar o melhor produto. Me deu vontade. Não sei você, eu fiquei com vontade. Já quero ir numa cafeteria, depois eu conversar com a Laís para ela me levar. Isso mesmo. Além desse produto, que é novo, é novidade, quais outros produtos também atendem as cafeterias, as confeitarias? A gente tem a nossa linha de pastas saborizantes, que são pastas puras de avelã, de pistache, de amêndoas, de nozes. E o que elas diferem de uma pasta de linha? O tipo de torra, o tipo de processamento. Porque quando a pasta saborizante ela entra para um brigadeiro, para uma torta, para um bolo, a gente vai ter que pensar na composição de gordura daquela receita. E não vai adiantar, eu não posso colocar um monte de pasta para deixar um sabor super perfeito se a gordura ultrapassar a quantidade que eu preciso. Desanda a minha receita. Então, a linha saborizante, ela foi feita de uma forma a concentrar muito as notas. Então, no caso do pistache, é uma pasta realmente forte de pistache, que se a gente vai só comer ela pura, ela não é tão gostosa assim, mas é por quê? Porque eu precisei concentrar nela aquelas notas do pistache para que o meu confeiteiro possa usar o mínimo possível e não desande a receita dele. Então, é como se você tivesse compactado o pistache para ele ficar bem concentrado e a pessoa usar menos quantidade e não acontecer essa questão de desandar. Exatamente. Então, as nossas pastas saborizantes, elas atendem todo esse núcleo, esse pessoal que precisa, que usa realmente, que faz produtos para vender.
né? Além disso, nós temos os crocantes, porque nós temos uma frente de granulação e de caramelização com e sem açúcar voltada para o food service e para a indústria. Então, às vezes, as pessoas têm alguns produtos e eles querem diferenciar uma barra de chocolate, uma torta, o próprio sorvete, para fazer finalização do sorvete. A gente tem as castanhas, e isso vale para castanha de caju, para amêndoa, avelã, pistache, amendoim, macadâmia. A gente faz a granulação no tamanho necessário, porque quando é empresa de chocolate, ela tem algumas delimitações no tamanho do grão, porque senão entope a máquina. Então, a gente faz desde granulagens de 1 milímetro, bem pequenininhas, até o tamanho que ela precisar. E isso também a gente carameliza. Então, eu caramelizo, às vezes, grãozinhos de 2 milímetros de amêndoas. Eu faço a caramelização para ele ser aplicado no produto final. Eu faço alguns tamanhos maiores para eles entrarem como recheio. Então, a gente busca ter um atendimento muito personalizado nessa parte, exatamente para entender qual que é o seu problema. Eu preciso ter um produto que atenda o sem açúcar, o sem glúten, o sem leite, mas que seja diferente do que tem no mercado. Então, a gente vai lá e vai buscar de que forma que a gente pode fazer essa entrega, né? E a gente normalmente tem soluções bem legais. E a gelateria também, então, é um tipo de empresa, um tipo de negócio que pode ser beneficiado. Muito, muito. As nossas pastas saborizantes, elas são aplicadas nos sorvetes, nos gelatos, e os crocantes podem ser usados para finalização. Inclusive, vale contar que saiu recentemente uma lista dos melhores gelatos, melhores sorvetes do mundo. Acho que são 50 sorvetes, 50 sorveterias do mundo todo. Como não era de se duvidar, a maior parte é italiana, ok. Mas temos 2 brasileiras nessa lista. Uma de Salvador, uma da Bahia, e uma que eu acho que é do Pará, acho que era de Belém. Uma com sorvete de tapioca, outra com sorvete de açaí, que ótimo, né? São marcas do nosso Brasil. Mas o que mais nos chamou a atenção é que essa de Salvador, que é a da Ribeira, é a nossa cliente. Olha que fantástico. Eles usam a nossa pasta de avelã nos sorvetes deles lá. Então, assim, pra gente foi uma surpresa enorme quando a gente viu aquilo, porque, poxa, eles foram premiados no mundo. Né? Olha quantas sorveterias, quantas gelaterias nós temos aqui no Brasil também, e das 2 escolhidas, eles foram uma delas. Então, a gente achou isso muito legal e isso nos orgulhou também. Eu vejo que essa premiação, para mim, reflete assim... se essa empresa ganhou, é porque ela é de extrema qualidade, concorrendo no mundo, a nível mundo. E se ela é atendida por vocês, isso significa que ela escolhe os melhores fornecedores também, né? Foi isso que eu pensei também. Eu falei, bom, nós somos um dos escolhidos da escolhida. Então, acho que isso é motivo de orgulho pra gente. Muito, né? Com certeza. Deve se orgulhar mesmo. E você falou sobre várias frentes aqui de negócio dentro da Original Blend. De todas essas, qual que é a frente mais forte que você tem hoje? Hoje a gente está mais com a indústria. Com a indústria mesmo. Até porque a gente percebe que, pela facilidade que a gente tem de resolver problemas. A indústria, quando ela chega na gente, eu percebo que é pela nossa fama que vai rodando por aí. Eles chegam na gente exatamente porque eles já tentaram de tudo e não conseguiram resolver alguns problemas. E aí eles percebem que a gente consegue sempre dar um jeito, seja no produto, seja no prazo, seja na forma que eles precisam que seja atendido. Então, eu vejo como eles têm muito essa conversa entre eles, um acabou puxando o outro, que puxou o outro, e, de repente, hoje eles tomam grande parte do nosso espaço lá na fábrica. Tanto que a gente mudou no ano passado de prédio, exatamente por isso, para conseguir atender essa demanda de indústria que começou a crescer. Muito legal isso. E eu vejo que clientes grandes fazem com que a gente nivele nosso atendimento para cima, nossa flexibilidade para cima, e isso acaba transbordando no lojista, na confeitaria, na gelateria, enfim, que acaba tendo um nível menor de produtividade, não é? Só para você ter uma ideia,
Nós seguimos sendo uma empresa ainda pequena, né? Nós somos 9 pessoas lá dentro, então somos poucos funcionários, mas hoje a gente passa por auditoria. Hoje eu percebo assim, às vezes quando eu entro em contato com um escritório de contabilidade e tudo mais, solicitando alguns documentos, eu falo, eu quero tirar tal documento. Aí eles falam, não, mas você não precisa, porque o seu porte ainda não precisa. Aí eu explico, falo, eu preciso, porque hoje eu atendo indústrias grandes que eu preciso estar o mais organizada possível. Então, às vezes, perante uma vigilância sanitária, aquilo não é importante porque eu ainda sou pequeno, mas eu preciso ter porque eu concorro com indústrias muito grandes. Então, hoje, o pessoal, até os nossos clientes que são empresas grandes, quando eles chegam e vão auditar a gente, eles olham e eles se surpreendem. Por que uma empresa tão pequena se preocupou com esses detalhes? E a gente percebe que, além de ser bom para eles lá fora, é muito mais fácil da gente trabalhar com a coisa organizada. Sim, sem dúvida. Acho que o brasileiro principalmente, ele é tão acostumado com a desorganização, vai dando um jeitinho, vai resolvendo, que quando tem a organização, ele estranha, né? E pra gente é motivo de orgulho, porque dá um trabalho. Dá um trabalho gigante isso. Só que a gente percebeu que era mais fácil a gente conviver com isso, porque daí chega na auditoria, não preciso sair correndo, tá tudo lá. Eu não preciso sair convencendo ninguém ao que tem que falar. Não, o auditor pode conversar com quem ele quiser, que ele vai saber um retrato exatamente do que é a nossa empresa. Então, isso pra gente também é muito bom. Sabe? Eu fui criada por um pai que sempre buscou a excelência em tudo que era feito. Ele também tinha uma empresa pequena, ele tem uma empresa maior do que a minha, mas também era tida como pequena no porte, ele tem 20, 25 funcionários, mas ele sempre colocou muito isso para mim. Ele falava, a gente tem que ter a excelência em todos os processos que a gente tiver. Porque é só assim que as empresas que tiverem esse padrão vão aceitar a gente. E é para eles que a gente quer trabalhar. A gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Exato. Então, esse cuidado é essencial nesse fator aí, para mim também é determinante. E voltando ao assunto que a gente estava tratando em relação à pandemia, parece que foi ontem, mas já se passaram praticamente 3 anos de quando tudo isso aconteceu. Só que a gente ainda está colhendo frutos disso, né? Na sua visão, quais foram as mudanças que ocorreram nesse período que ainda acarretam comportamentos aqui hoje? Olha, eu acho que o medo, eu acho que ele está convivendo mais com a gente. Então, as pessoas estão mais receosas. Então, já não se investe tanto. Eu tenho reparado muito que o lojista, por exemplo, ele já não tem mais estoque de coisas. Sabe? Eu percebo que, ao mesmo tempo que a gente ficou numa época de escassez, porque você chegava nos supermercados e não tinha nada, e você saía correndo e fazendo estoque, hoje quem vende ficou com muito medo de apostar. Todo mundo tem medo do amanhã. Sabe? Então, ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas estão buscando mais ser felizes. Elas estão buscando mais viver um dia de cada vez. A ansiedade continua aí, a gente continua, né, lutando contra isso, mas eu acho que as pessoas também entenderam que não dá para ficar deixando para amanhã. Elas precisam se movimentar. Então, eu vejo muito isso. Faz todo sentido. E como que a Original Blend, como empresa mesmo, se comporta em relação a isso? Eu vejo, por outro lado, eu também passei a tentar viver um pouco mais o presente, porque a minha formação inicial é em jornalismo. O jornalista, ele está sempre preparando a próxima coisa, ele está sempre trabalhando. Eu lembro que era uma semana, eu estava trabalhando pelo jornal da semana que vem e preparando por não sei o que lá. Era sempre lá na frente. Quando eu parava e pensava, mas espera aí, que dia é hoje? Não, a gente está nesse dia ainda. Eu acabava agosto bem antes das pessoas. E lá na Original Blend eu comecei a perceber que eu preciso preparar o futuro, mas trabalhando o nosso presente. E eu passei a trazer mais isso para o meu pessoal lá dentro. Então, trazer mais experiências de vida, da experiência no dia a dia para eles. Então, trazer mais, por exemplo, momentos gostosos,
em algum final... A gente tinha algumas regras, mas eu olhava assim, esse final de semana, por exemplo, vai ter feriado. A gente teria que trabalhar normalmente na ponte, né? Não faria ponte. Mas eu parava, pensava, tá, mas semana que vem a gente vai ter que trabalhar mais porque tem um pedido de tal formato para sair. Eu sei que eu tenho mães, eu tenho gente que precisa ter um momento mais forte com o filho. Eu chamava eles e falava assim, vamos fazer o seguinte? Vamos emendar tudo? Descansem, desliguem, vão viver a vida de vocês, porque semana que vem eu vou precisar de vocês full time aqui dentro. E isso tem funcionado muito bem. Eu percebo que isso é o que mais funciona na nossa equipe. Eu tenho uma equipe muito pronta para mim. E é exatamente por a gente olhar, nada é preto no branco, tudo é conversado. Então, a gente tem as regras, claro, como toda empresa, mas a gente tem essa facilidade de conversação. No ano passado, a gente passou por uma fase muito difícil no começo do ano. A gente conseguiu reverter no segundo semestre e essa reversão só existiu porque eles se mantiveram ao meu lado, né? No final do ano, em contrapartida, a gente foi viver 2 dias em Campos do Jordão, um lugar que quase nenhum deles conhecia, num resort diferente, numa experiência que talvez eles não tivessem aquela oportunidade se eles tivessem que tirar do bolso deles. Eles iam colocar qualquer outra prioridade na frente. Sim. Né? E aí, naquele momento, a gente vivenciou aquilo e aquilo é lembrado até hoje. Não, o pessoal já tá mandando currículo aqui já. E aí, então, assim, eu percebo que eu me colocar no lugar de cada um deles todos os dias faz muita diferença. Faz. E você, de tudo que a gente vem conversando até agora, você tem falado muito sobre isso, né? Tanto como lojista, você vem se colocando no lugar dele no desafio que ele tem. Com os funcionários, a Original Blend se coloca no lugar do funcionário. Então, esse movimento do servir, da servidão, é automático, o fluxo acontece de ida e volta. É que hoje, né, eu percebo que esse é o meu maior propósito, sabe? Eu percebo em relação à criação do meu filho, eu percebo em relação a tudo que eu faço, sabe? Eu me vejo muito como um instrumento de desenvolvimento humano. É isso que eu acho que é a minha missão de vida. Perfeito. Então, e hoje as nossas pastas, a Original Blend, é o que eu tenho para usar, para poder fazer o melhor nesse sentido. E falando em filhos, meu filho voltou às aulas essa semana e a Original Blend ela tem algumas opções, né, para mães, para crianças que talvez não consumam o leite, não consumam açúcar. Quais são esses produtos? Dá umas dicas pra gente.